Hey pessoal, como vocês estão hoje? Mais um vídeo aqui no canal para vocês, hein? E hoje vamos falar um pouquinho sobre o que esperar para 2021. Quais as projeções, quais os temas, quais os prospectos que virão aí. Mas antes de começar, se você gostar do conteúdo, deixa aquele like, aquele gostei, compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam ver e conhecer um pouquinho mais sobre o canal, tá bom? Vamos pro vídeo. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o Biden, que é o atual e mais novo presidente dos Estados Unidos, e o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. Mas por que esse paralelo entre os dois é importante? Porque o que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, vem trazendo para esse mandato dele são ideias, são caminhos e estratégias muito diferentes do que o nosso presidente tem como ideal ou como o que faz o país dar certo, o que faz o país ir para frente. Então essa divergência de ideias pode trazer alguns problemas, seja ele no ambiente econômico, no ambiente financeiro, no ambiente de commodities, no ambiente de exportação e importação. Então, no ambiente político também, né, acirrando as tensões, as discordâncias e tudo mais. O Biden, por um lado, ele é adepto, ou ele nesse mandato dele, ele tem um caráter mais aberto, um caráter assim que ele dá mais atenção, mais foco para questões de saúde, para questões socioambientais, para questões de minorias principalmente, como por exemplo a questão de imigrantes vindo de outros países, seja ele da Europa ou do México, a questão de negros muito em pauta e muito em alta devido aos terríveis acontecimentos. O Floyd como um caso para a gente citar como exemplo, que deu todo aquele caminho, toda aquela abertura importantíssima para aquela hashtag Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Então o Biden, com essa visão dele internacional, mais abrangente, de mais contato, é uma visão muito diferente do nosso presidente. O Biden, ele foi vice-presidente do Obama, então ele tem esse tato, esse jeito com as questões internacionais, sabe levar mais, gosta de estar presente em palestras de climas, das questões climáticas, questões do ambiente social, ambiental. A ONU, por exemplo, ele gosta de ter a sua cadeira e representar o país em todas as reuniões e as conferências, diferente de uma certa forma do antigo presidente, o Trump, e também o nosso presidente, que ele tem uma característica assim mais fechada, uma característica uma característica mais incisiva, no sentido de não ser tão aberto com o meio internacional, de ter mais atritos e também de focar mais a economia e questões militares, questões protecionistas, do que propriamente ter foco em pessoas, em saúde, em minorias e esse tipo de questões. Então vale muito a gente aguardar para ver o que vai acontecer e o que vai sair disso, quais são os impactos que nós vamos sofrer com todo esse mandato do Biden e também com os países internacionais. Por quê? Por exemplo, o Emmanuel Macron, presidente da França, ele já pôs em pauta a questão de produções sustentáveis, principalmente agrícolas. Então, que você não agrida tanto o meio ambiente com agrotóxicos, com fertilizantes. Então, uma produção menos agressiva para o meio ambiente. E ele já pôs em pauta que ele pretende eliminar a dependência do Brasil em soja. Ou seja, ele pretende produzir soja na França
dentro dos parâmetros que ele acredita ser o certo, levando em consideração meio ambiente, produção e sustentabilidade, e eliminar essa dependência da importação da soja do nosso país. Então vale a pena ficar atento sobre essa questão, essas diferenças de comandos políticos. Um próximo ponto é a taxa básica de juros. Quais as projeções, o que é a taxa básica de juros, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Para vocês entenderem, taxa básica de juros, ou a chamada taxa Selic, é a taxa que rege toda a economia. Então, é a questão de investimentos, a questão de dívidas em geral, esse ponto é muito importante. A questão de dívidas, todas as dívidas que você faz, se elas têm envolvimento com o banco ou com algum terceiro, elas têm relação direta com a taxa Selic e levam em consideração a taxa de juros. Então, crediários, financiamentos de imóveis, de carros, e linhas de crédito, investimentos em renda fixa também, todos eles, seja CDB, seja poupança, seja letras de crédito, títulos do governo, eles levam em conta a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic. Então, olha a importância disso. E a taxa básica de juros está com uma projeção de 3 a 3,5% para 2021. Mas por que é importante saber se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, qual vai ser o rumo da taxa Selic? Por que isso é importante? Ela é importante porque a taxa básica de juros ela serve também como um regulador, no sentido de, com essa pandemia que nós vimos agora do Covid, a taxa caiu, a taxa Selic despencou. Mas por que a taxa Selic despencou? Porque o governo queria dar liquidez. Então, quando o governo utiliza da estratégia de diminuir a taxa Selic, de diminuir a taxa de juros, ele incentiva as pessoas retirarem o dinheiro dos bancos, dos investimentos, que a maioria dos investimentos que o Brasil faz é na renda fixa, então atrelado à taxa Selic. Então, diminuir o rendimento desses investimentos, fazendo com que as pessoas percebam que não está rendendo dinheiro, então elas tirem e tenham esse dinheiro na mão. E as pessoas, tendo o dinheiro na mão, elas vão utilizar. Então, elas vão devolver o dinheiro de uma certa maneira para o mercado, em formas de compras, de financiamentos, de dívidas, de uma forma geral, para dar liquidez para esse momento de crise. Agora, em 2021, tendo a vacina, que vai ser um próximo ponto, tendo a inflação possivelmente aumentando, o governo, o que ele vai fazer? Não tem como a taxa Selic se manter nesses patamares. Então, a tendência é que ela aumente. Ela aumentando é um ciclo inverso. O governo vai fazer com que o dinheiro saia de circulação, diminua a intensidade de circulação e faça com que eles voltem para os rendimentos, que ele volte para uma renda fixa, uma poupança, um CDB. Por quê? Para ele diminuir a pressão que a inflação faz, para ele regular. O próximo ponto que é interessante prestar atenção e que muitas pessoas vão sentir em 2021, mais até do que em 2020, é a questão do desemprego. Por que o desemprego? Porque em 2020, com a pandemia e a quarentena e a reclusão das pessoas em casa, fazendo trabalhos de home office, trabalhos de meio período, diminuindo a carga horária, o salário e tudo mais, foram tudo artimanhas, tudo táticas para que essas pessoas não fossem mandadas embora. E também a ação do governo de distribuir auxílios emergenciais e estímulos financeiros para que a economia continuasse. Mas agora, em 2021, não vai ter mais auxílio, e com as pessoas voltando a trabalhar integralmente e a economia não acompanhando essa volta, pode ser que mais pessoas sejam mandadas embora, pode ser que mais pessoas sintam que está faltando vagas de empregos. Então, a questão do desemprego
é uma questão muito importante que é interessante ficar de olho para o próximo ano. Próximo ponto é, inevitavelmente, a vacina do Covid, que pretende chegar agora no início do ano. E começando a vacinação pelas classes de maiores riscos, agentes da saúde e assim por diante, até chegar na vacinação geral. Mas por que a vacina, esse tema da vacina é importante para 2021? Porque a vacina, ela anda em conjunto com a recuperação da economia. Ela anda em conjunto com a retomada na sua forma mais intensa que a economia pode ter. Por quê? Porque a carga horária de trabalho voltará ao normal, os bares, lojas, shoppings principalmente, voltarão a realizar e desempenhar o seu trabalho na sua forma integral. Então, possibilita que a economia continue aumentando o seu ritmo e volte aos patamares que a gente chegou antes da pandemia, né? Que era de expansão e projeções de expansão. Então, a vacina anda em paralelo com isso. Então, se a vacina demorar para ser aplicada e a população demore para se tornar imune, talvez essa retomada da economia demore mais do que o planejado. E essa demora pode trazer problemas, né? Tanto na questão de aumento de número de casos por causa da segunda onda de Covid, por questão de aumento de desemprego, menos pessoas trabalhando, menos pessoas com dinheiro e menos pessoas conseguindo pagar suas dívidas, seus financiamentos, seus créditos. Então, menos dinheiro em circulação pode afetar também intensamente e negativamente a economia. E por fim, o último tópico que eu vou trazer aqui para vocês também, para o vídeo também não ficar muito longo, mas não menos importante, é a questão do PIB, do Produto Interno Bruto. O que é o PIB? O PIB é a soma de todas as receitas que o país produz, seja ele no campo da economia, da agricultura, de tecnologia, de comércio, de exportação, tudo. Todas as receitas que o país produz é calculado pelo PIB. E está diretamente ligado com a retomada e o crescimento da economia. Se a economia cresce, se são oferecidas vagas de emprego, se as empresas se desenvolvem, produzem mais, vendem mais, a tendência é que a receita geral do país aumente. E a receita aumentando, tecnicamente, o PIB aumenta. Então, para 2021, a tendência é sim que haja um aumento do PIB, até pela expectativa da melhora na economia e dessa retomada de uma forma integral. Então, as projeções feitas com relação ao PIB é um aumento na faixa de 3,6% de alta, comparado com o PIB do ano passado. Então, todos os dados que eu trouxe para vocês e projeções específicas para 2021 sobre os tópicos podem ser encontradas no site da InfoMoney e também no site da Suno Research, se caso você se interesse e queira aprofundar-se um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse apanhado de ideias e de projeções para 2021. Fiquem ligados, 2021 vai ser um ano de muitas oportunidades. Então, se você gostou e chegou até aqui comigo, não esquece de deixar aquele gostei e de se inscrever no canal, que é muito importante para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e ficar sabendo um pouquinho mais sobre notícias de investimentos, da economia, de livros e de finanças. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!